Quando foi que a gente se calou? Quando foi que você se calou? Eu lembro exatamente, eu sou uma pessoa trans, como foi dito, e eu lembro exatamente o momento que eu comecei a me calar. Eu comecei a me calar quando eu comecei a usar roupas que eu não queria, quando eu comecei a brincar com brinquedos que eu não tinha vontade, quando durante muito tempo eu deixei de ser eu de fato. Eu também me calei profissionalmente. A primeira faculdade que eu fiz foi direito. Eu queria fazer odonto. Depois eu abri um negócio em Curitiba, que é a cidade de onde eu nasci. Meu primeiro negócio de empreendedorismo, uma banca de revista no centro de Curitiba. Faliu porque não era o que eu queria. E hoje que eu estou chegando aos 53 anos de idade, eu decidi que este ia ser o ano de estudar, de me fortalecer ainda mais através dos estudos. Faz um mês, eu acabei de terminar meu segundo MBA, desta vez em neurociência e comunicação em ambientes corporativos, e até o final do ano eu vou terminar mais 2 pós-graduações. Daí eu trouxe para vocês ainda no papel, minha carteira de trabalho, que é bem antiga. Vazia nesses 53 anos. Nunca nenhuma empresa quis assinar minha carteira de trabalho. E aí eu fico pensando, para que estudar tanto? Para que escutar essas vozes que, na grande maioria das vezes, não tem vez? É uma pergunta difícil da gente fazer, mas é uma pergunta necessária que a gente faça. Porque eu tenho certeza que várias pessoas que vão estar me vendo, tanto aqui hoje em Limeira, quanto em casa, também não tiveram suas vozes escutadas por muitas vezes. E da onde vem tudo isso? Talvez venha do exato momento onde alguém disse para a gente pela primeira vez que a gente era demais, que a gente era sensível demais, que a gente era inteligente demais, que a gente era criativo demais. Então, a partir desse momento, a gente decidiu ser de menos. A gente tentou suavizar as palavras, a gente tentou falar mais baixo, a gente tentou se encaixar. A gente vive numa sociedade que ela não nos ensina a ser potência. Aliás, ela faz justamente o contrário. Ela nos ensina a ser toda hora e nos mostra e nos aponta que nós somos impotentes. Ei, você! Você não vai conseguir. E você? Isso não é para você. Você! Você não é capaz. Isso não é teu direito. E aí, por outro lado, se você não tem uma família que te ensina, que faz o contraponto disso tudo, dizendo que sim, você pode, você acredita nessas imposições que são colocadas pela vida. A gente começa a acreditar e a gente se transforma no inimigo ideal. É. O autossabotador perfeito para que a nossa vida não tenha propósito algum. E eu pergunto para vocês, o que de fato significa ter voz? Ter voz é estar aqui, como eu estou hoje? É ter espaço para falar? Pode ser. Mas eu penso que é um pouquinho mais do que isso. É talvez perceber que a nossa fala, ela precisa ter força. Ela precisa ser ouvida de fato e não só escutada. Que a nossa fala, ela precisa ser levada em consideração. Quem que ganha quando vozes autênticas são silenciadas? Vocês já imaginaram quantos e quantos projetos incríveis, inovadores, revolucionários não vão acontecer? A gente vive uma época em que a gente cada vez mais tem meios, né, tanto digitais quanto reais, de colocar a nossa palavra. E a gente permanece em silêncio. Quando a nossa voz não tem vez, de quem que é a culpa? E se por um milagre, agora, alguma questão mágica, a gente parasse de dar bola para essas pessoas? Se a gente parasse de silenciar, se a gente parasse de se omitir, se a gente escutasse por um momento a nossa verdade, independente das consequências que essas verdades poderiam ter, talvez
Só talvez a gente descobrisse que a nossa fala, ela tem força. E mais do que isso, que a força que essa nossa palavra tem ajuda que outras pessoas que não tenham força possam ser fortes através dela. E talvez este seja o início de algo verdadeiramente revolucionário. E é por isso que hoje eu vim de São Paulo e estou aqui falando com vocês, da cidade de São Paulo, estou aqui falando com vocês em Limeira. Porque eu me calei durante muito tempo, eu perdi muito tempo na minha vida. Estou cansada desse silêncio ensurdecedor, que muitas vozes que precisam ser ouvidas não falam por conta de tudo isso que eu expliquei para vocês. Então eu trouxe hoje 5 dicas de uma pessoa trans que vos fala, para que a nossa voz possa finalmente ter vez. A primeira dica que eu quero trazer para vocês é que só tem voz quem escuta a sua verdadeira essência. Durante muito tempo eu não me escutei, como vocês já sabem. Isso foi muito difícil, porque eu tive 2 tentativas de suicídio, ainda quando era criança, porque eu não me enquadrava nesse sistema. E na época não tinha internet, né? Eu vou completar 53 anos, nasci no início dos anos 70, então tudo era muito mais difícil. E foi só quando eu comecei a fazer trabalho com empresas, há um pouco mais de 12 anos, que eu fui conhecer uma palavrinha que se chama análise SWOT. Para quem não conhece, eu vou explicar, não se assustem, né? Mas é algo muito interessante que mudou verdadeiramente a minha vida junto com terapia, claro. Mas a análise SWOT, você coloca num quadrante, numa folha de sulfite, numa folha qualquer, divide ela em 4, numa tabelinha em 4 partes. Lá em cima você coloca quais são suas forças, quais são suas fraquezas. E embaixo você vai colocar as relações com o externo. Quais são as ameaças que tem do mundo externo e quais são as oportunidades desse mundo externo. E eu faço isso para tudo. Até para relacionamento novo quando eu entro. Quais são as fraquezas e potências que eu me sinto com essa pessoa? Quais são as coisas que são boas e que me afastam em termos de relacionamento dessas pessoas? Só que é preciso fazer uma análise SWOT com constância, como tudo que a gente precisa fazer na nossa vida. Isso me leva à segunda dica. A diversidade é a maior igualdade que a gente tem como humanidade. Nós somos quase 8 bilhões, aliás, passamos de 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, nós somos 8 bilhões de diversidades. E diversidade não é grupo de afinidade. Claro que grupos de afinidades também fazem parte da diversidade, mas quando eu falo de diversidade, eu estou falando de gente. Eu estou falando de nós. Nossas vozes, elas são múltiplas, elas são plurais, elas são potentes. O dia que a gente quiser acabar com a diversidade, vai ser o fim da nossa humanidade. Isso me leva para a minha terceira dica. Somos o somatório das vozes que habitam o nosso dia a dia. O primeiro reflexo que a gente tem enquanto pessoa, enquanto a gente se perceber, é quando a gente se vê no espelho a primeira vez. É uma pena que a gente não se lembre deste momento enquanto criança, e quando a gente se olha no espelho pela primeira vez. Às vezes, quem tem um bichinho, um pet, lembra quando o bichinho vê a reação da imagem dele ali na frente. Às vezes, uns se assustam, outros começam a duvidar que é a pessoa que está ali na frente. Mas é justamente no espelho que a gente se reconhece enquanto ser humano. Mas não é pelo espelho que a gente vai conhecer nossa verdadeira essência. É no segundo espelho que a gente tem, que é quando a gente olha o outro, a outra, o outro. É quando a gente olha o outro, seja por atração ou repulsa, que a gente vai identificar coisas que a gente quer ou não quer na nossa vida e na nossa personalidade. Toda empresa é assim. Uma empresa só vai ser um CNPJ forte quando ela for o somatório de CPFs verdadeiramente potentes. Nossa sociedade também é assim. A gente só vai ter uma sociedade verdadeiramente potente quando as pessoas que compõem essa sociedade também se sintam parte dessa força. Isso me leva para a minha quarta dica. Seja agente de mudança que você quer ver no mundo. Eu falei para vocês do fracasso, que é a minha carteira de trabalho, infelizmente, mas mesmo assim eu fui ressignificar através do estudo e fazer várias coisas. Eu criei uma consultoria que é a Integra Diversidade, que trabalha com diversidade, equidade, inclusão, pertencimento. E eu já trabalhei em 2.700 empresas. Eu também fundei, junto com 2 amigas, a doutora Márcia Rocha, Laerte Coutinho, essa super cartunista, o maior projeto de empregabilidade de pessoas trans, que é a Transemprego, que foi dito aqui, e que existe desde 2013, que é gratuito para todo o Brasil, e que já empregou mais de 6.000 profissionais trans no Brasil nesses 11 anos.
Eu também falei do fracasso, que eu fali a banca de revista em Curitiba. Meu pai ficou muito triste com isso. E dentro desse fracasso que eu aconteci, eu fui tendo outras sortes, porque eu continuei acreditando no empreendedorismo. Eu fui me fortalecer através disso, e hoje eu sou embaixadora da maior rede de empreendedorismo feminino, que é a Rede da Mulher Empreendedora, uma rede que congrega quase 1.500.000 mulheres. A gente pode até ter conquistas individuais, mas elas só vão ser potentes quando a gente entender a força do nosso coletivo. Isso me passa para a quinta e última dica. Queria falar mais com vocês, mas o tempo é curto, que é que a gente não é o que a gente junta. A gente é o que a gente espalha. E durante muito tempo, a gente gasta tempo na nossa vida se dedicando a juntar coisas, né? A juntar dinheiro, a juntar roupas, a juntar carros, a juntar casas, a juntar carimbos na nossa CLT. Sendo que o que a gente junta, a gente não vai nem poder levar, né? Se você é da turma que vai de caixão, sabe que não tem gaveta. Se você é da turma que vai botar fogo no corpinho como eu, vão torrar o que você está tentando levar, meus amores. Não perca tempo com essas coisas. Faça de verdade com que a tua passagem, independente do tempo que seja, ela realmente tenha valor. Eu comecei falando para vocês de quando foi que nos calamos, né? Quando foi que você se calou? E depois de conversar com vocês esse tempinho, eu percebo que talvez essas nem sejam, ou nem seja, a pergunta que a gente deva ficar. Talvez a pergunta que eu quero deixar para vocês aqui hoje é: quando finalmente você vai se permitir falar? Obrigada.